Sejam bem-vindos a mais um The Pod Fada. Eu vou parar. Eu vou conseguir parar de dar risada quando começa esse negócio. Bom, se você não me conhece, eu sou Daniel Vale, tá aí meu Instagram, me segue lá. Aí segue aqui também o perfil da empresa, enfim, segue, tá? E você sabe, se você não sabe, você que acompanha e quem não acompanha, eu trago aqui pessoas que fazem diferença no mundo dos negócios e também profissional, né? Porque não necessariamente negócio, né? Você pode ter uma carreira profissional ali, não é um negócio, né? É um negócio também, mas a gente vai discutir sobre isso. E hoje eu trouxe um cara que é meu mentor em várias coisas e é um dos caras que eu mais converso coisas aleatórias. Sim, coisas aleatórias. E hoje você vai perceber isso, porque a gente vai conversar coisas aleatórias. Eu estou aqui com Niels Alexandre Bergsten. Isso aí. Inclusive Bergsten como é que expliquei isso, esse nome, né? Essa origem. Então, meu avô é finlandês. Ele veio para o Brasil com 12 anos de idade. Só que o meu nome é de origem sueca, na verdade, né? Porque a Finlândia já foi dominada pela Suécia, então meu avô ele fala sueco. E aí, meu primeiro nome, Niels, também é um nome de família. Eu já sou o sétimo. Então, meu pai é Niels, meu avô, meu tio bisavô, meu trisavô, tetravô e algum mais aí talvez, está faltando. Tem alguns zeros a mais aí de avô. Aí todos a gente repete o primeiro nome, Niels, e meu filho também é Niels Arthur. Ah, é verdade, é mesmo. É o oitavo. Pô, e vai seguir, né? Se ele quiser, ele segue. Tem uma Minha possibilidade. esposa não queria não, botar Niels. Porque é um nome muito doido, né? Aí ele dá problema, tipo, na portaria, o porteiro sempre me pergunta umas 2, 3, 4 vezes, como é que é? Eu repito meu nome, e aí o cara ainda fala errado, né? Ah, seu Will está aqui. Aí sai cada coisa estranha, mas enfim, eu gosto do meu nome. Eu tentei botar o nome de Dom, eu ganhei meia batalha. Sim. Que seria Dom Corleone. Né? E seria D-O-M. Ou D-O-N. D-O-N. E aí, Priscila fez, não, o menino vai sofrer bullying. Eu deixo o Dom. Aí eu falei, então tá bom. E eu sou pegando as regras de português. Ela falou, não, você tem que ser com M. Então, tá bom. Mas funcionou, tá aí, né? Eu já vi outras crianças chamadas Dom, então virou um nome normal. Sim, e a gente conversou sobre isso. A gente levou ele na escola. E é engraçado como o mundo muda. Hoje, o nome de avô, que era no tempo da gente, é o nome de criança. Aí ela falou assim, tu conhece alguma criança com o nome Daniel? Não, Daniel vai ser nome de avô. Exato. Hoje que tá na moda é Joaquim, Vicente, Otávio, Francisco. Ou então, o outro lado que é o seu o dom da vida, seriam nomes curtos demais, que seriam apelidos. Léo, Sim. Tony. Eu tô falando aqui nome de crianças que eu conheço, né? É verdade. Que é só apelido. Malu. Tem gente que bota o nome Malu ao invés de botar Maria Luísa. Então virou uma outra trend, um outro oposto, né? É porque, pô, resume, né? Mais rápido. Dou pra ele escrever o nome dele rapidinho. Tipo, dá rapidinho, curtinho. Bom, mas vamos para o assunto, né? Niels aqui, ele é programador, né, de formação. Exato. E de não formação, né? Sim, verdade. Aprendi antes de me formar. E uma coisa interessante, a gente trabalhou junto, eu conheci Niels em 2015 com um projeto que eu desenvolvi lá e a empresa entrou e ele estava nessa empresa e a gente fez amizade, né? E eu achei muito interessante porque algumas pessoas que são da idade da gente vai lembrar de L-Foot ou Foot, como é? Tinha outro nome? Brasfoot. Que era um joguinho aí, se você não sabe, depois você pesquisa no YouTube. Foi muito viciado em Brasfoot, meu Deus do céu. E você me contou, aí você chegou e contou a história de como é que foi que você entrou nesse mundo da programação, né? Sim. Inclusive, conte aí de novo. Essa foi a virada de chave, assim, que eu olhei assim e falei, cara, esse é o cara mais inteligente que eu conheço. E realmente foi a virada até da minha carreira, né? Que eu já estava seguindo umas coisas ali, mas
sem conhecer ninguém da área do que eu tava fazendo. Sim, é verdade. Eu não conhecia Você ninguém. criou um aplicativo sem saber programar, né? Exato. E eu não conhecia ninguém sobre nada daquilo, né? Então, pra mim era um mundo que não existia. Eu falava as coisas, né? Os nomes assim, programação, PHP, tu usa qual programação? Aí eu ficava assim, aquela, sabe? E aí você chegou, eu conheci você programador, e aí quando você contou, eu falei, cara, esse cara tem muito pra me adicionar, velho. Eu aprendi algumas coisas com você que eu vou compartilhar com o pessoal. Massa. Mas conte aí a história, como é que você... Então, o meu primo morava em Itaberaba, né? E aí ele passou em engenharia civil na UFS, então ele veio morar na minha casa. E eu tinha 11 anos de idade nessa época. Então, no primeiro semestre de engenharia civil, ele pega uma disciplina de introdução à computação, alguma coisa assim, que aprendia programação em Pascal. Então, ele ficava lá estudando programação e eu sentava do lado e ficava assistindo ele, né? E aí ficava perguntando, isso aqui, por que você fez assim? Perguntando, né? Aí ele saía, eu ia e começava a me arriscar também, né? Fazia umas coisinhas, e ficava lendo a documentação, o help, né? E aí chegou uma hora que já eu estava ajudando ele. Ele tinha lá uma lista de exercícios, ele estava tendo dificuldade, eu falava, não, faça desse jeito, aí dava certo. E aí quando terminou o semestre, ele parou, né? E aí pronto, eu comecei a criar mais coisas, até que eu criei um jogo parecido com o Alifoot. Claro que não tinha toda aquela complexidade de você selecionar os jogadores nem nada, mas assim, era um campeonato, tinha os times, mostrava o jogo, né? Tipo, o resultado do jogo, passava o tempo e mostrava a tabela no final, quem tinha vencido. Que aí tinha fazer uma zoada assim, o gol. Não tinha zoada não. Mas enfim, foi a minha primeira experiência com programação, foi essa aí. E é e vem até uma coisa interessante também, que eu lhe conheço, né? A gente conhece muito também. Você juntou um interesse seu, que é o futebol, com a programação para chegar ali naquela... Isso aí é uma coisa que eu sempre faço, né? Juntar interesses diferentes, né? E juntar em uma coisa só. Inclusive, interesse em futebol é engraçado que porque assim, eu sempre fui muito distraído, né? E com interesses estranhos para a maioria das pessoas, né? Eu tinha uma época que na escola, as minhas últimas matérias eram para desenhar, né? Mas tinha uma época que eu fazia campeonato de futebol e o resultado era definido pelo dado. Isso no meio da aula. Imagine a cena, né? O professor dando aula e eu lá com uma tabela de um campeonato de futebol e jogando dado. Eu jogava o dado, aí quando meu time ganhava eu comemorava no meio da aula. Você vê que eu como uma pessoa estranha, né? Não, provavelmente na mesma época eu estava desenhando no fundo das folhas de prova. Sim. Que era a única, ou era desenhar no fundo da folha, ou desenhar a mesa. Desenhar a mesa eu fiz demais também, velho. Não, e eu passei o ano todo com a mesa desenhada. Que todo dia que eu voltava, aí era forçando de novo, né? Pra não apagar, que às vezes apagava, né? E eu forçava ali. E a minha mesa, todo mundo sabia que era a minha mesa ali. Eu fiz muito isso, velho. Era bom. E aí você tem algumas coisas, né, que você... Porque você foi um bom aluno, eu não fui. São duas coisas diferentes aí também, né? E a gente até conversa sobre isso no offline, que nós somos pessoas extremamente diferentes, mas que faz sentido a conversa. Extremamente parecidas ao mesmo tempo. A gente vem de mundos muito diferentes, né? Assim, de criação muito diferente. Sim. Mas tem uma cabeça muito parecida, né? Pensa parecido, tem estilo de ser muito parecido. Isso é bem curioso mesmo. E aí, seu Nils seguiu, né? A programação e virou seu trabalho mesmo, né? Exato. Me formei em engenharia de computação na UFS. Fiz até pós também na área e hoje já tem tempo já, né? Já estou há 10 anos trabalhando com isso, com empresa, com tudo. Então, acabei me tornando, graças a Deus, um profissional muito bem sucedido de computação. Cheguei a trabalhar até para o exterior. Inglaterra, não foi? Trabalhei um tempo com um brasileiro que mora na Inglaterra, depois para uma empresa americana. Só que hoje, tipo assim, eu poderia trabalhar para o exterior, mas por opção estou trabalhando somente por aqui mesmo, porque está valendo muito a pena. Assim, ó, graças a Deus as coisas que eu entrei deram muito certo.
Eu tô com um cliente em Nova York. Pô, massa. É a segunda vez que ele me pede uma coisa de lá. E uma coisa interessante, né, sobre o mercado de lá. Porque o pessoal, eu até conversei com a Priscila, a gente tem a mania, quando a gente vai prestar um serviço para fora, acabar convertendo para ver quanto você vai cobrar. E aí eu fiz uma cobrança pro cara, uma coisa bem simples. É bem simples mesmo. Tanto é que uma parte disso é um tutorial que eu mandei para ele. E aí eu cobrei $50. Só que dava para cobrar $200 que ele ia pagar. Sim. Né? Que aí eu fui pesquisar, só que era uma coisa tão idiota a execução daquilo. Eu falei assim, velho, não, tá, eu vou cobrar $50. Que eu fechei com esse cara a primeira vez, ele botou um negócio de freelance, e aí ele botou uma dúvida lá e tava para pagar. Aí eu botei o menor valor e dei a resposta de como é que resolvi e falei, não precisa pagar não, você não precisa pagar por isso, não é assim, ó. Só que ele fez e deu certo e ele me pagou. Ele me contratou e pagou. Aí depois, isso tem uns 2 anos já, que eu prestei serviço para ele me chamou de novo. Aí eu fiz outro serviço para ele, esse é o terceiro serviço que eu faço. Massa. Ele é dono de um bocado de restaurante, de comida japonesa. Filha. E na Quinta Avenida de Nova York. Pô, massa. Pô, é top o restaurante. Olha, essa coisa de cobrar é interessante, né? Porque a gente já fez uns projetos freelance, né? Sim. E você conseguia os clientes, eu desenvolvia, né? Porque a gente é sócio ainda, né? Tem umas coisas ainda rodando. E de fato a gente, porque saí de lá dessa empresa, né? Daquele negócio lá e tal. E a gente montou outros negócios. A gente montou outros negócios fora de lá, por N motivos. E funcionaram. Inclusive, eu me lembro, só uma coisa que eu me lembro, no dia que a gente pegou um projeto que pagou, era o valor desse projeto, era o valor do meu salário do ano inteiro. Que eu falei assim, não, que eu fui pra reunião com os caras, falei assim, esse cara é quanto? E eu tava, era 2.000 que a gente ia cobrar, que a gente ia conversar, 2.000. Falei, não, a gente vai cobrar 2.000. Aí o cara falou assim, tá, não, aí começaram a conversar e eu, foi uma coisa que eu aprendi, escute. Sim. Aí eu fiquei ouvindo, né, o cara falou, então, e quanto é pra fazer esse sistema? Porque a gente tem que comprar computador e tal. Aí esses caras vão gastar muito dinheiro. Aí eu falei, tá, eu vou arriscar aqui. Eu falei, qual orçamento vocês têm? Ele falou assim, cara, tá apertado, a gente só tem 15.000. Aí o cara falou, é o jeito, eu vou ver o que eu consigo fazer com 15.000. Ia ser 2. Rapaz, E ainda tinha um cara, né, que tinha intermediado esse negócio, que ele ficou com uma parte do dinheiro. Sim. E tal. Mas é interessante, velho, como os valores mudam completamente de proporção, né? sim. Tipo assim, coisa que dava muito trabalho, a gente cobrava 5.000, tava feliz, né? Sim. E na hoje... época, porque a gente foi até pioneiro aqui, velho, nessa área, do que a gente tava fazendo. Sim, acho que sim. Que até hoje o povo me procura. Eu falei assim, não quero nem contar mais clientes. Também. E muda muito essa questão Muda do valor, muito, né? muda demais. Quer ver uma coisa interessante? Na época, porque a gente começou a desenvolver vários produtos que a gente viu que a galera pagava pra gente barato pra desenvolver. Só que eram produtos muito bons. Que eu falei assim, cara, que negócio bom. Teve esse foi minha revolta de parar de trabalhar aqui em feira. Foi um ponto de revolta, né? Lembra, a gente fez o Peak Deliver. Sim. E era o quê? Né? Isso foi 2016, eu acho. 2016. Acho que foi. E era um aplicativo de tipo Uber, né, para restaurante. É o que faz hoje O iFood faz isso. O iFood faz isso, o Uber também tem isso, né? Par de entregas, Tem, né? Par de entregas do Uber e do iFood. Exato. Que aí o restaurante pedia, a gente mandava essa notificação para os entregadores, que eu saí procurando entregador em tudo quanto é lugar, Rapaz, que para cadastrar e testar, né? Teve um que sofreu um acidente gravíssimo fazendo entrega pelo aplicativo. Nossa. Foi rapaz, foi complicado. E aí, na época, eu ainda ficava acompanhando tipo, de madrugada, olhando os pedidos, pra ver se alguém ia dar merda e eu ter que ir, tá ligado? Nunca teve. Sempre teve um cara que ficou nesse aplicativo que ele reformou a moto, pagou tudo. Ele veio pra mim, que ele era porteiro do condomínio que eu morava.
Ele fez, velho, esse aplicativo é muito bom, velho, tá me ajudando muito. Porra, massa. Eu falei, pô, que top. Porque o cara lançava, né, o pedido para onde era e dizia quanto ele ia pagar. Aí notificava os entregadores e mostrava 3 para ele, pro restaurante. E o restaurante escolhia e depois dava nota. E aí esse entregador ficava preso, ele não recebia mais notificação enquanto... Sim. Aí a gente cobrava, era R$100 para o estabelecimento. Isso aí quebrava vínculo empregatício, o cara, ao invés de ter um motoboy na porta, tinha 20, 30, porque acho que a gente chegou a uns 40 entregadores por aí, cadastrados. E então tinha várias coisas que resolvia. Aí, chega um dia, esse cara mesmo que tinha dito, ele falou, velho, não foi só um restaurante não, os caras estão querendo me oferecendo pagar R$20 só pra eu não aceitar o aplicativo e ficar na porta. Aí eu me revoltei, velho. Falei, essa merda. Tô me cagando aqui, a gente se acabando pra fazer a parada acontecer. E os caras querendo burlar uma coisa que era boa pra eles, né? Sim. E aí, a gente retou. Uns 6 meses depois, eu acho que era Rapid o nome, era um coelhinho. Eu não lembro, é de São Paulo, recebeu um aporte, fazendo exatamente a mesma coisa. Recebeu um aporte de 500 milhões. Nossa. Velho, aquilo foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu falei assim, a gente estava no caminho certo. Foi ruim porque não foi a gente. É. Né? Aí ele largou de mão. E aí, e essa questão do valor, né, do preço, pô, a gente fez aplicativo de 4 mil, 5 mil. Aí teve esse aí que foi um pouquinho maior. É. E eu acho que assim, o importante para a pessoa conseguir subir de patamar, né? Tem alguns fatores, né? Um é o acesso a pessoas que pagam muito, né? sim, Esse fator é fundamental, né? Então, se a gente fica realmente preso à localidade, né? Dependendo da localidade também, né? Se a pessoa estiver em São Paulo, é bom ficar preso à localidade, né? Mas no nosso caso aqui, isso atrapalha muito. Então, o primeiro fator é o network. E eu acredito que, por exemplo, para quem tem interesse de fazer programação, né, de trabalhar com isso, a não ser que você tenha realmente talento para fazer network, eu acho que não vale a pena investir muito nisso para um programador. Por quê? Eu acredito o seguinte, que a pessoa precisa focar naquilo que ela é boa, né? Tipo assim, é importante desenvolver vários aspectos da sua vida, desenvolver cada aspecto diferente, mas focar naquilo que você realmente é bom. Então, muitas vezes, foi um erro que acho que eu cometi, era tentar eu me tornar um empreendedor, um empresário, um vendedor. Eu cheguei a estudar um pouco de venda, né, de sei lá o que, nessa área. Uhum. Mas eu não tenho o mínimo talento para isso. Nenhum, zero. E o que me colocou em outro patamar? Foi eu me juntar a pessoas que têm esse talento. Sim. E claro que aí precisa de sorte, isso é fato. Você precisa ter a sorte de encontrar essas pessoas. E essas pessoas sendo de confiança. Enfim, e outros fatores, né? Você foi uma pessoa que eu me juntei para fazer alguns projetos, né? Outro foi a pessoa com quem eu estou hoje, né? Que é meu sócio. A sociedade. A sociedade, exatamente. É você unir força. Unir força. Né? Hoje, em uma das empresas, né, que eu faço parte, são 3 sócios. E cada sócio é muito bom em uma área, né? Tem um que é excelente nessa parte de comercial, e ele entende tecnologia também, mas ele foca no comercial. Que é importante você entender o que vem antes e pós você ali, né? Exato. O pré e o pós. Exato. E aí os outros 2 sócios, eu e mais o outro, cada um é em uma área diferente da tecnologia. Então, hoje, assim, antes eu queria fazer tudo. Hoje eu tenho um trabalho muito mais focado. E demorou, inclusive, para eu achar realmente qual é a área que eu tenho o talento que eu vou desenvolver melhor. E é interessante isso também, porque na minha carreira de programação, várias vezes eu me interessava por aquilo que não era o que eu era bom, entendeu? Sim. Então, por exemplo, em engenharia de computação, na faculdade, no primeiro semestre, minha disciplina preferida foi circuitos digitais.
no segundo semestre foi Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores, que é trabalhar com chips. Você trabalhou montando, não foi? Não. Montando não. Não, uma fábrica de alguma coisa. O meu estágio foi uma fábrica, uma montadora de computadores, por conta disso. Porque durante a faculdade, aquilo que eu estava interessado era chip, processador, enfim, hardware, né? Só que eu era ruim naquilo. Tipo assim, eu era muito bom nessas duas disciplinas, primeiro e segundo semestre, só que isso é o básico. Quando vai para as coisas mais aprofundadas, eu não gostava, aquilo ali não fluía, sabe? E aí eu insisti durante toda a faculdade. Chegou no final, fui fazer esse estágio, foi uma negação total, uma das piores experiências da minha vida foi esse estágio. E esse estágio foi uma coisa à parte. Pra você ter noção, era uma montadora, uma fábrica, aquele negócio quente, aquele negócio barulhento, e eu dormia no meio da fábrica. Porque eu tinha problema de sono, né? Mas assim, você vê como era uma coisa que eu era totalmente desinteressado, sabe? Tava no lugar errado. Era uma pessoa ali completamente deslocada, né? E aí, depois fui trabalhar com programação mesmo. Na programação também tem várias áreas. E eu tentava fazer de tudo também, e achando que eu queria mais ser back-end. Por quê? Porque back-end é mais programação do que front-end. Front-end vai mexer com visual, né? E eu sou programador, eu aprendi a programar com 11 anos de idade, não sei o quê. Mas a real é que o meu talento estava no front. Então eu meio que sempre estava fugindo do meu talento, sabe? Então foi um processo para eu achar o meu caminho. E quando eu decidi, o que eu tenho talento para fazer é front. E não é só que eu tenho talento, é o que eu gosto de fazer. Porque eu fugia por mais uma questão de status. Porque o front-end, isso que eu te falei, né? A programação pesada está no back-end. Então, o status é melhor para o back-end do que o front-end, entendeu? Porque o cara vai comparar, tipo, você é um web designer. Exato. Então, é aquela coisa de você querer... É uma questão de aparência, né? Sim. É mais uma questão... E eu acho que faz parte. Porque uma coisa que eu percebi, tanto na minha carreira, como na sua, porque eu acompanho, você tem coisas que você tem que vivenciar o geral, que é para você entender. Sim. E ver coisas que você é muito bom, que você talvez não soubesse se você não tivesse testado. É verdade. E também, não apenas isso, mas a própria experiência. Minha experiência de back-end me ajuda muito hoje como front-end. Porque às vezes eu oriento o back-end o que é que ele tem que fazer. Entendeu? E às vezes ele faz errado e eu digo para ele, cara, não, tá errado, é assim que se faz. O comportamento do sistema que a pessoa está fazendo, né? Que eu preciso. Para quem não entende back-end e front-end, a gente está falando aqui em grego para algumas pessoas, né? Basicamente, um website ele tem esses dois lados, né? O front-end e o back-end. Front-end é aquilo que você vê, basicamente, né? Aquilo que aparece no navegador. Tudo que aparece no Chrome, ali, né? No navegador, é front-end. O que é o back-end? É tudo aquilo que está por trás que você não está vendo. É o banco de dados que está salvando aquelas informações, o servidor que está hospedando aquele site, por aí vai. É um relógio. O relógio, a parte que você vê a hora, é o front-end. E o back-end são as engrenagens por trás do relógio, que fazem o relógio funcionar. Mas sendo que hoje em dia... que tá ligado com o outro também, né? Sendo que hoje em dia o front-end tem muita programação também. Sim. Ou seja, tem muita engrenagem também nessa parte do front. E era um pouco também porque eu fugia do front, né? Porque antigamente não tinha programação no front. Hoje tem. Então, faz sentido hoje eu estar no front como programador, de verdade, né? Enfim. E também essa questão de você se identificar e achar, né? E a gente está falando de programação nos primórdios, porque agora o jogo mudou, né? Eu aprendi muito sobre, por exemplo, aprendi HTML, essas coisas, tudo que eu aprendi a fazer, a bater ali, né? Que eu não sou programador, mas eu sei bater alguns códigos e entender o que está ali, né? Eu sou bom de entender, não sou bom de escrever, mas eu sou bom de entender e modificar e ajustar porque eu preciso. E aí, até um ponto que eu aprendi com você. E eu uso isso até hoje. Eu me lembro que eu estava tentando fazer os sites, né? Pegava aqueles scripts prontos ia modificando. E eu aprendi ali naquela dinâmica
que você não me ensinou. Você não falava assim, não, faz isso aqui assim, assim, assim. Era eu perguntava e você me respondia. Sim. E aí eu entendi, eu falei, o que muda o jogo de aprender qualquer coisa é saber o que perguntar. Quando você sabe, você faz uma pergunta que faz sentido, você vai ter a resposta. Então, uma resposta que faz sentido e que vai te ajudar. Então, fazer perguntas inteligentes vai te ajudar a chegar nos processos, né? E se quiser generalizar mais ainda, é o interesse. Porque a pergunta surge de interesse, né? Sim. Se você não está interessado, você não vai perguntar nada sobre aquilo. Se você está curioso, né? Minha filha quer saber alguma coisa, ela, por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque ela está interessada. Sim. Aí você aprende. E hoje, tem muita coisa que eu faço que eu já não pergunto mais a você por quê. Tem inteligência artificial. Sim, exato. Né? E, inclusive, eu mandei um código. Eu mandei um código para você. Logo, pô, isso tem tempo, porque eu tô usando inteligência artificial já tem alguns anos. Não, alguns anos não, porque lançou... Tem. Não, o chat GPT saiu por agora. Ah, tá. Mas eu usava outras antes. Já tinha, que eu usava, por exemplo, para copy. Eu tenho no meu navegador coisa de 2 anos Nossa. de inteligência artificial, porque eu sempre, né? A minha vida é consumir conteúdo de fora, porque os caras lá fora estão muito adiantados. Sim. Muito. Tá até perdendo mais esse espaço, né? Tá perdendo. Só que a inteligência antes, ela era bem burrinha. Sim. Ela era tipo, ela fazia ela te respondia uma pergunta. Ela não elaborava várias, como é hoje no chat GPT. Por exemplo, ele vai ali, você vai perguntando, ele vai ficando mais inteligente e vai te respondendo. Essa era tipo o Google. O Google ali é uma inteligência, né? Você escrevia, ele trazia as respostas ali em forma de site. As que eu usava era assim, tipo, que eu usei muito, velho, pra criar conteúdo, pra criar copy de anúncio, só que era tudo em inglês. Aí eu tinha que fazer em inglês e depois traduzir em português, né? Então tinha essa diferença. Porque lá funcionava assim, copy de anúncio, por exemplo. Você escolhia qual era a forma que você queria, se era informal, se era mais formal. Então, se era curta a resposta, se era longa, e você colocava o que era que você queria. Basicamente, ele pegava aquele teu texto e reescrevia. Sim. E aí, esse negócio de reescrever, eu já uso, aí já tem muito mais anos, que eu pegava postagem de blog, jogava em sites que também são de fora, e ele pegava aquele texto e reescrevia. E depois ele passava aquele texto ainda para ver se era plágio, né? A quantidade de... E aí ia refinando isso até chegar a não ser plágio. Que ele reescrevia, isso aí é da antiga, né? E aí a inteligência artificial hoje, pô, eu mandei um código para você de um redirect. Teve um dia que eu cheguei e falei, Nils, olha esse código aí. Aí eu falei, não, pô, foi inteligência artificial, fez. Eu disse, não, é sério mesmo? Eu falei, sério, pô, a gente fez e tá funcionando bem. E hoje eu aprimorei vários códigos que eu uso, né, diariamente. Eu aprimorei absurdamente. É incrível, a capacidade dele é incrível. Eu uso muito hoje para fazer o back-end, porque a parte do back-end, muitas vezes, a gente trabalha com uma linguagem de programação que eu nunca trabalhei na minha vida, que eu não aprendi, que eu não gosto, apesar de ser muito boa. Que é o Python, né? Python é uma linguagem excelente, mas que eu tenho um trava, assim, não sabe aquelas que não bate. E aí, o ChatGPT faz pra mim, entendeu? Eu preciso de uma coisa, eu peço pra ele e ele começa a me ajudar e vai gerando os códigos. E não só o ChatGPT, outras inteligências também específicas de programação. E, cara, dá pra usar muito na programação. Realmente, ele substitui... É uma coisa até assim, meio perigosa para os programadores, mas os programadores estão felizes. Porque, pô, hoje o que você leva mais tempo para fazer, você consegue reduzir o tempo. Consegue reduzir o tempo. E para quem está começando, sim, adianta o lado também, né? Porque aí vem, né? Porque isso é um insight aí para vocês, tá? Você saber fazer as perguntas, ele é muito importante, principalmente com isso. Exato. Porque se você não sabe o que você quer perguntar, ela também não vai saber te responder. Isso é bem específico. E uma coisa também interessante de saber usar isso é mudar a pergunta quando a resposta não vem do jeito que você quer, né? Sim. E você especificar isso no código
é muito comum, né? Ele dá um código lá como resultado e aí você vê, não era bem isso que eu queria. Você começa a especificar, a pergunta fica gigante, bem específica, e ele dá exatamente o que você quer. Precisa saber perguntar. Né? Isso vale para tudo na vida, né? Saber o jeito certo de perguntar. O jeito certo de perguntar. E para você perguntar, você tem que estudar. Né? É só para fechar a ponta que eu estava falando, quando eu foquei naquilo que eu sou bom, percebi qual é o meu talento, né? E como passei a focar no front-end, minha carreira melhorou muito. Foi aí que eu comecei a crescer, meus ganhos, né, etc. Né? E aí que a gente entra em um novo patamar. E aí, o que é importante, que eu estava falando bem no começo, né? Primeiro, network. Você precisa ter acesso às pessoas que pagam muito, né? Lembra que eu estava falando isso no começo, né? A outra coisa é a qualidade, né? A qualidade daquilo que você entrega. Por quê? A pessoa que tem muito dinheiro, o que ela está precisando? Ela precisa de alguma coisa que ela confie, né? Ela precisa da confiança de que o produto que vai ser entregue é de qualidade, que realmente vai ser entregue, que vai ser entregue no prazo. Então, para você ter tudo isso que aquela pessoa quer, você precisa ser muito bom. E aí é a minha tese em relação à remuneração na área de tecnologia, né? Porque todo mundo sabe que tecnologia paga bem, né? Legal, paga bem. Mas aí a pessoa vai entrar no mercado de programação e ganha lá 2 salários mínimos. Como eu comecei, passei muitos anos ganhando 2 salários mínimos. Também eu, quando me formei, eu estava numa época ruim do mercado, né? 10 anos atrás, era uma fase meio que de transição no mercado. E era uma crise também no Brasil. Enfim, eu peguei uma fase ruim, mas isso ainda vale até hoje. A pessoa que entra, muitas vezes, ela vai ganhar um salário baixo, vai crescer um pouquinho, beleza, mas geralmente o crescimento é lento no começo e a pessoa só tem um ganho exponencial quando ela se torna muito boa, sabe? Sim. Então, assim, é a diferença da pessoa que, por exemplo, a pessoa vai chegar no mercado e ganhar, sei lá, 3 mil, aí vai crescer 4, 5, 6, 7, fica muitas vezes nesse platô, às vezes não sai daí, mas se a pessoa se torna excepcional, se torna muito boa, a coisa vai lá para 15, 20, 30, 40. Se trabalhar para o exterior, eu conheço gente que ganha $300 mil por ano. O que dá isso por mês? Mas é difícil até ter noção, né? Dá $1,5 milhão por ano. Por ano. Isso Mais ou menos. Dá 100 mil por mês, vamos botar aí. 100 mil reais por mês. Então, é mais do que muito empresário, médico, advogado, Sim. juiz com programação. Mas porque ela é excepcional. E por que que... Ela faz assim, né? Ela não é um crescimento assim, ela pode dar uma estourada, Tem um né? ponto que a coisa cresce muito rápido, a remuneração. Mas por quê? Porque ela chega nesse novo patamar, que são essas pessoas que têm muito dinheiro, que precisam de confiabilidade, que ela quer uma coisa de alta qualidade, que vai ser entregue, que vai funcionar. Porque, cara, as coisas que eu trabalho, por exemplo, tem uns projetos que eu trabalhei, que o lançamento dele foi 8 dígitos em 3 dias, se eu não me engano. Sim. Quer dizer, um cliente desse, ele quer uma coisa, ele quer uma entrega de altíssima qualidade, ele quer ter certeza absoluta de que não vai dar problema. Sim. E tem algumas coisas ali envolvidas, o checkout, provas, porque eu trabalho muito com essa parte de educação, e aí tem a prova, a avaliação, é uma coisa complexa, porque você tem que garantir que o que o cliente, o que o aluno respondeu está salvo, e aí acessam 2.000 alunos ao mesmo tempo fazendo a prova tem 1h30 para fazer a prova, todo mundo respondendo ao mesmo tempo, jogando requisição para o nosso banco de dados, o banco de dados não aguenta. Então, assim, quando você entra nesse novo patamar, você precisa ser excepcional. E quando você é excepcional, você entra nesse novo patamar. E é uma coisa que você está falando aí, é sobre responsabilidade. Sim. Quanto maior a responsabilidade, você vai ganhar mais. E essa área de tecnologia, porque a galera fala, eu vou virar programador e vou ficar rico amanhã. Não é bem assim, não é bem assim. Tem essa possibilidade porque no mercado tem empresas muito grandes e às vezes a empresa, eu não estou falando grande de tamanho. Eu não estou falando, por exemplo, Casas Bahia, aquela empresa
Não, às vezes a empresa é bem pequena, mas online ela é uma estrutura absurda, Sim. né? E tem empresas muito grandes que pagam muito bem, porque elas ganham muito bem também. E quanto maior a responsabilidade que você tem no todo, maior é o seu ganho também, né? Então, e aí você vai passando confiança, porque é um funil. Você começa a sair, né? Porque tem programadores que vão ficar no topo do funil, ganhando ali 2, 3 salários mínimos, tá bom, e vai seguir a vida ali. Sim. E alguns vão crescendo, e aí vai afunilando, vão ficando menos pessoas, e só que não é bem proporcional, porque ficam menos pessoas muito boas, Sim. e tem muitas empresas que precisam. Exato. É? Concorrem por esses profissionais. É uma coisa que, não sei se você já viu um vídeo, que é um jogo de futebol entre 100 crianças e 3 adultos profissionais. Você já viu isso? Não. É 100 crianças jogando contra 3 adultos profissionais. E os 3 adultos, claro, humilham as 100 crianças, entendeu? Faz o gol em 1 minuto. É um vídeo muito interessante porque mostra a diferença do que é em tecnologia, isso conta muito, né? Se você contratar um time de, sei lá, 30 júniors ou você contratar 2 seniors, porque não sei se essa terminologia é comum em outras áreas também, júnior, sênior, pleno, é normal, né? Administrador, tem Pronto. também. É isso aí. Então, em tecnologia isso conta muito. Não adianta você contratar mais gente. Muitas vezes você está contratando mais problema, entendeu? Sim. Às vezes você ter um time enxuto, mas de programadores muito bons, vai ser muito melhor, entendeu? Um exemplo, né? Eu vou botar ali, nem como programador, é antes de programador, né? É ninguém. Uhum. E às vezes eu tava lá, quando eu tava começando, e aí eu começava a fazer uma página. Trabalho enorme, e fazer... Aí eu preciso fazer esse botão aparecer só no celular e aí duplicava a página e fazia 2 códigos, aquilo. Aí eu ali, ó, 2 dias fazendo aquilo. Olha aqui nisso. Não, pô, você não faz isso não. Apaga tudo e bota 2... um textozinho. Um textozinho, assim. pum, aí funciona. E acho que essa é a grande diferença, porque você consegue não só diminuir o tempo, como o código é menor, é mais enxuto, é mais leve, é mais fácil de entender. É mais fácil de entender, é melhor, tem uma qualidade melhor. E aí, às vezes, você vai ter um resultado lá parecido. Rapaz, em programação isso é interessante, porque geralmente o melhor código é o menor código. Isso é muito comum. Você vai ver um código de um júnior, ela faz um monte de coisa para conseguir gerar um certo comportamento do programa, e fica aquele código gigante, todo bagunçado. E aí o cara que é experiente faz uma coisa pequenininha, porque ele sabe ir direto ao ponto, né? E resolver aquele problema. Sim. Uma coisa que, por exemplo, que eu tomei raiva é o WordPress. Ruim demais. Nem fale. Eu uso o WordPress. Tem casos e casos. Tem casos que eu tem uso. caso que vale a pena. Eu uso ali em alguns fazer o projetos e tal. sacrifício de usar. Mas aí você pega o código e aí eu consigo fazer um site hoje, eu faço, né? Dá o trabalho, dá e tal, mas quando você coloca do lado e você vê, por exemplo, velocidade, Sim. é absurdo, velho. É absurda a diferença. Aí você vê velocidade, você vê Segurança também. segurança. O WordPress, você bota um plugin lá que não sabe quem fez, aí o plugin tem uma falha de segurança, os caras entram no seu sistema, destrói tudo. É horrível. Então, aí você vai visualizando essas coisas que, para a programação, para o cliente final, a pessoa que está vendo, talvez não faça diferença nenhuma ele vê ali. Sim. Mas quando você olha por trás, é tipo, um tá todo amingado e o outro tá bem feito, né? Então tem essa linha. Exato. E tem uma coisa mais interessante ainda, né? Porque vocês assistindo, vocês já devem estar falando assim, cara, esses caras não vão nada com nada e muita coisa embolada aí, né? Porque tem coisa que a gente não sabe que está sendo complicado. É verdade, isso é um problema. Porque para mim, tá fazendo sentido, não. Não, porque eu tô usando aqui o PHP, tô usando isso aqui, porque tem um back-end, tem um front-end. Então você tipo, o que vocês estão falando? Tipo, nada com nada. Eu abri uma live uma vez no YouTube, eu testando, eu fazendo um site. E era eu compartilhando um código. E aí começou a entrar gente, né? Pessoas aleatórias. Véi, eu não tô entendendo nada que você tá fazendo aí, velho. Eu falei assim, realmente não dá pra entender mesmo não, porque parece, né?
É igual o É engraçado quando eu estou programando, que às vezes, como eu trabalho home office, então de vez em quando a minha família viaja com meus cunhados, irmãos, sei lá, viagem em família, né? E aí muitas vezes a gente está na praia, está na piscina e eu tô lá no notebook programando, né? Aí as pessoas olham assim para mim, cara, tu tá fazendo aquele negócio do Matrix, né? Que tá caindo um monte de letrinha. Imagina, porque é difícil. Quando você entende o que é que tem ali, você vê que não é complicado como parece. Sim. Quando você olha a primeira vez, você fala assim, "Bem, que merda é essa?" Quando você entende, você fala, ah não, agora já faz sentido. Você já começa a ver a estrutura diferente. E a gente conversou isso sobre o cubo mágico. Sim. Se você vê qualquer pessoa que aprende a fazer o cubo mágico, ela fazendo ali, parece que ela tá fazendo 40 mil movimentos. E não, a gente estava discutindo, não tem. Eu monto o cubo mágico com 5 movimentos, eu acho. Sim. São 5 tipos de movimento iguais ali e vai montando de acordo com. Então é exatamente a mesma coisa que você vê. Mas pra quem tá de fora, fala assim, é absurdo. Não tô dizendo que é fácil. É complicado, tem muita informação nessa questão. Mas não é também absurdo. Uhum. Você consegue aprender, né? E aí vem, porque tem linguagem de tipos de programação, tudo. E é um ramo que é muito bom, é trabalhoso, né? Não é fácil. Acho que não chega a ser para qualquer um. É isso que eu ia falar. Eu acho que não é para todo mundo, porque eu tenho um pouco essa experiência de pessoas que se formaram, inclusive, em engenharia de computação, ciência da computação, qualquer curso de computação desses, e a pessoa simplesmente não consegue programar direito, sabe? Inclusive, tem um conhecido que é um profissional muito bem sucedido, se formou em computação e foi trabalhar na área de redes, né? E ele não gostava de programação. Aí ele foi morar no exterior e lá ele falou, não, aqui o mercado de programação é muito melhor, vou estudar programação, vou virar programador. Estudou, não fez um curso lá mesmo no exterior de programação, não conseguiu entrar no mercado, não gostava, e aí ele desistiu, voltou para a área dele de redes, lá no exterior, e se tornou um profissional muito bem sucedido. E tem outros exemplos também de pessoas que tem dificuldade, bloqueia, a pessoa não consegue raciocinar da forma correta, né? Porque existe um jeito de raciocinar para você dar as instruções para o computador, né? Criar os algoritmos. Então, realmente, eu percebo isso, não é para todo mundo. Acho que tem pessoas que a estrutura mental, a forma de pensar, etc., não encaixa muito. Foi uma coisa que a gente conversou uma vez, que foi sobre empreender na programação. Você tem que ter um feelingzinho de... É a mesma coisa que você que é empresário, né, que o cara gosta de criar empresa, ele tem um feeling ali diferente. Para a programação é a mesma coisa, ele precisa ter aquela lógica de pensar na estrutura, né? Porque não é só bater o código, né? É traduzir, e ainda vem, né? Porque foi um jogo que a gente fez por muito tempo que funcionava legal. Que o cliente falava comigo, sim, e eu falava com você, tipo, ele falava comigo de negócio para negócio, eu falava com você de programação, sim, e negócio, e a gente discutia. Então, eu fazia esse intermédio aí, né? Que eu sei nem o nome disso aí, dessa função, mas era essa função, a minha função era essa aqui. Sim. Que é fundamental, assim, eu não tenho contato com o cliente, não tenho. Sempre tive essa relação aí. Tem que ter uma pessoa para fazer essa intermediação, porque atrapalha muitas vezes. Sim. Quando a pessoa que está ali na produção, né, está em contato com o cliente, muitas vezes isso é negativo. Isso eu tenho quase certeza que acontece com você também. Eu estava batendo esse papo com Priscila. Tem coisas que você é bom. Tem coisas que eu sou bom, mas eu não gosto de fazer. Sim. E é ruim, porque tem coisas que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, eu não sou tão bom quanto aquela outra, né? Mas se você, lógico, né? Se você passa muito tempo ali fazendo e tal, você fica bom, mas se torna bom naquilo. Mas tem isso, às vezes você é bom em uma coisa que você não gosta de fazer, você vai dar certo, mas talvez você não seja tão feliz. Por exemplo, eu vou pro escritório, né? Trabalho em casa, mas eu vou pro escritório, 8 horas eu tô aqui. Eu sigo essa rotina porque eu funciono na rotina. Então eu chego 8, aí saio para almoçar 11h30, meio-dia, aí 2 horas, volto a trabalhar, tipo batendo ponto
Só que é natural meu, tudo meu é na rotina. Né? E aí trabalho até umas 4 horas, 4h30, e aí paro. Né? Só que tem a diferença, eu posso parar, né? Eu tenho essa liberdade de parar ali, mas eu faço isso porque eu gosto. E se eu ficasse esse tempo todo fazendo só o que eu não quero fazer, ia ser muito ruim. Sim. Porque você não fica feliz, você passa mais horas fazendo isso do que fazendo qualquer outra coisa. Então, você tem que ser bom, mas tem que gostar também. É. Agora, eu acho também que é possível, talvez, desenvolver não apenas habilidade para fazer aquilo que a gente gosta, mas acho que também dá para, às vezes, desenvolver gosto por aquilo que a gente tem habilidade. Entendeu? Eu acho que isso é possível. Sim. É difícil. Eu não sei o caminho. Mas por que eu digo isso? Porque eu tive momentos... Assim, eu claramente tenho uma habilidade e talento para programação. Né? Agora, eu tive muitos momentos na minha vida em que eu não gostava de programação. Não gostava do que eu estava fazendo. Estava fazendo por obrigação. Inclusive, eu falei, eu descobri que eu gosto mesmo do front-end. Inclusive, também trabalhando como front-end. Muitas fases da minha vida não era o que eu queria estar fazendo, entendeu? Isso até abre um leque aqui de conversa, né? Porque durante o curso de engenharia de computação, mais ou menos lá para o fim do curso de computação, eu entro em contato pela internet, né, com um filósofo e começo a ler todos os textos que ele escreveu na vida, assisto todos os vídeos dele, sabe, viro aluno dele online, começo a assistir todas as aulas dele. Então eu entrei, assim, mergulhei de cabeça e comecei a querer ser filósofo, entendeu? Sim. Então, a partir daí, tipo assim, é interessante porque eu era muito ruim, na época da escola, eu era muito ruim em literatura, história, geografia, etc. Né? Eu passava, menos a literatura. A literatura foi a única recuperação que eu fiquei na minha vida. Mas o resto eu passava, mas passava arrastado. Né? No vestibular, a minha redação, eu tirei a nota mínima ali de corte. A minha redação foi terrível, sabe? Uhum. Só que a partir dali eu comecei a amar estudar história, ler literatura clássica, sabe? Ler filosofia. Inclusive fiquei muito bom em redação, que depois eu fiz concurso público e tirava as notas máximas em redação. Até passei em 2 concursos. Passei em primeiro em um concurso da minha área e passei em outro. Isso logo que me formei, né? Passei nesse concurso, não fui. Queria ficar na rede privada mesmo. Aí, enfim, eu passei a ter outros interesses que me atrapalhavam nesse sentido de que me atrapalhava no sentido de que a programação não era mais aquilo que eu queria estar fazendo, sabe? Uhum. Não, tipo assim, não era algo que eu gostava 100%. Então, meio que foi um trabalho interior meu de... Eu entendo. Tá entendendo? Eu entendo. Não, é porque, inclusive, a gente se entende bem nas conversas porque eu consigo entender o seu raciocínio, que é difícil, às vezes, até o pessoal acompanhar nas conversas que a gente está tendo, que é umas conversas bem... Mas isso aí é uma coisa que eu vou trazer para a minha situação, tá? Que é mais simples, né? Eu não li um livro, quer dizer, li alguns na minha vida, Sim. né? Mas para a didática da escola eu não li absolutamente nenhum. Zero. Estou dizendo zero, zero, zero. Inclusive tem uma prova, meu Deus, que eu perguntava pro pessoal, velho, por que o livro? Sempre assim, né? Me dá um resumo do livro aí. E aí tinha uma questão na prova que eu dei risada e falei, velho, eu sou idiota. Ali porque eu achava que era burro também, né? O que aconteceu com o capitão tal, tal, tal? A única coisa que eu sabia, ele morreu. Eu cheguei a escrever, ele morreu. Só que aí eu comecei a escrever a resposta, botei, ele morreu. Aí eu fiz, sim, eu só sei isso. Tipo, tá certa a resposta. Mas tá muito incompleto. Aí eu fiquei, velho, pô, que idiota, velho. E aí eu não tinha prazer nenhum em ler. Zero. Zero. Era assim também. Então, tipo, eu odiava livro. Aí Priscila, quando eu comecei a namorar com a Priscila já tinha um hábito de leitura. E aí a Priscila começou a me presentear com livro. Aí eu li 1, li 2, foi legal, bom.
Aí descobri que eu tinha TDAH. Comecei a tomar remédio e comecei, aí vem a diferença. Porque é livro. Só que eu comecei a ler livros que fazem sentido pra mim, Sim. que são do meu interesse. Então tem leitura que é muito ruim e tem leitura que é muito boa. Quando eu consegui que o ato de ler era ruim, pra mim era perder tempo. Pô, vou ler um livro, você tem um filme. É melhor assistir o filme. Pra mim era mais agradável assistir o filme do que ler. Só que quando você começa a se expor a conteúdos que fazem sentido pra você, e aí eu até me lembro que a gente vai falar sobre isso, o jogo muda. Porque aí eu comecei a ler livros de negócio, livro de administração, quando eu fui para a faculdade de administração, as pessoas passavam os livros para ler os capítulos. Muitos livros eu já tinha lido. Teve um livro de consultoria específico, que eu estava lá, no intervalo eu ia da biblioteca, eu ia para a biblioteca, eu não ficava conversando, eu ia para a biblioteca ler. E aí o professor falou, vocês vão ler esse capítulo desse livro. Eu falei, velho, eu já li esse livro inteiro, já tinha lido, porque eu queria aprender aquilo. E aí vem, eu aprendi a gostar de ler, porque eu segui o caminho da leitura de conteúdos que eu gostava. Então eu gosto de ler. Qualquer livro? Não. Lógico que com o tempo você se torna mais desenvolvido para ler coisas chatas. Sim, com certeza. Então, pegar um paradidático daqueles bem pesados. O Machado de Assis é um exemplo. Machado de Assis eu li em um livro só durante a escola e eu achei insuportável. Depois eu peguei para ler, recentemente, assim, né, há poucos anos atrás. Cara, é apaixonante, é bom demais, pô. E é a maturidade, né? Agora, eu acho também, entre aspas, um crime que fazem com adolescentes botar eles para ler Machado de Assis, sinceramente, porque é um livro de adulto, entendeu? Não é um livro para criança. E é interessante até isso, porque de fato era um livro de adulto. Hoje, tudo bem, hoje existe livro de adulto, mas hoje existe série, existe filme, existem várias coisas, né? Jogo de videogame, etc. Antes não existia nada disso. A diversão do adulto era o livro. Era quando você fugia, escapava, né? E ia para o mundo da imaginação. Música, né? Minha música não tinha gravação. Você tinha que ir no teatro assistir um concerto, entendeu? Então, realmente, muitos desses livros não são para criança e adolescente, sabe? Eu acho que isso é ruim. Eu acho que deveria ter uma seleção melhor. Não estou dizendo que é para botar Harry Potter para uma criança ler, apesar de Harry Potter ser muito legal. Mas podia. Você está do lado de um bocado de coisa de Harry Potter. Eu sei. Harry Potter é massa, mas eu não acho adequado para educação formal, entendeu? Mas aí, pronto, mas é um ponto. Se eu tivesse tido, como eu tive, eu li um livro, um dos livros que eu li, era um livro de meu tio. Que livro bem aleatório, velho. Que era sobre todas as peças de um motor de um carro. Eu li tudo. Eu aprendi o que era um carburador, o que era embreagem, como é que funcionava. Nossa. Eu li esse livro. Né? E é um livro que poucas pessoas vão ler. Sim. Né? Tanto é que eu acho que minha mãe ficava olhando assim, ixi, o menino vai virar mecânico. Mas não, eu queria entender como é que funcionava, as coisas eu gostava e tal, foi pô, legal. Mas você expor as pessoas, porque se eu não me engano, você leu desde sempre, né? Desde pequeno. Mais ou menos, eu tinha dificuldade de ler também. Mas Eu li algumas coisas, eu mas... lembro você falando sobre ler sobre futebol, eu acho. eu tinha um livro que tinha todos os times de futebol do Brasil. Aí eu ficava lendo. Mas lendo assim também, Mas aí é que tá, porque você entra na questão do hábito. Sim. É você tornar aquilo ali, que a leitura não é desagradável, ou você chega pra uma criança e fala assim, lê aí do caso do sabe? Exato. E a pessoa fala, lê é muito ruim. Não, ler é bom. Mas você precisa ter uma introdução para ela entender que não é só aquela demonstração de Dom Casmurro. Mas o que eu estava falando do Harry Potter especificamente, ou outro que seja, Senhor dos Anéis, livros maravilhosos que eu acho que não são adequados, talvez principalmente porque eles não foram escritos em português, sabe? Sim. Existe o problema do tradutor. A tradução é muito importante. Eu acho que na educação formal você tem que ler livros que foram escritos por escritores, vamos dizer assim, clássicos ou renomados, né, da língua portuguesa.
E tem muito livro infanto-juvenil, entendeu? Nesse, que antigamente se lia. Coleção Vagalume é uma coleção bem famosa, que tem muito livro infanto-juvenil, escrito por, às vezes, escritores que se tornaram renomados depois, sabe? Então, não é que eu sou contra a literatura infanto-juvenil, eu acho que tem que ser infanto-juvenil. Eu só acho que tinha que ser... Eu acho que tinha que ter os dois, né? Tinha que ter um balanço ali para criar um interesse da leitura. Exato. Eu me lembro em primeiro ano, a professora de literatura colocou a gente para ler um livro que se chamava Eu Não Queria Isso. O que era esse livro? Era contando relatos de meninas que foram vendidas como escravas sexuais, alguma coisa assim. Ou bem legal, né? Aí eu lá com quantos anos eu tinha? Sei lá, 11 anos de idade, 12 anos, não sei. Lendo a descrição detalhada de um idoso espancando uma menina de 11 anos e tendo relações com ela. Cara, eu fiquei revoltado com esse livro, tá ligado? Eu comecei a ler aquele negócio e abandonei, aí reclamei, aí a professora no dia, né, fez a rodinha, e aí o que vocês acharam do livro? Aí todo mundo, legal, ninguém falou nada, né? Aí eu levantei a mão, professora, eu odiei esse livro. Mas aí ninguém tinha coragem de falar alguma coisa, não sei se os outros também acharam ruim ou sei lá o quê, mas, cara, não tem como a pessoa se interessar por leitura lendo esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que tem que ter por exemplo, eu tive lá acesso, minha família, meu pai me proporcionou muito esporte, praticou muito esporte. Sim, isso é bom demais. E aí, tanto é que hoje a gente, tá todo mundo sedentário, né? Mas tem um conhecimento corporal muito grande de saber se locomover, de saber se adaptar e jogar, por exemplo, eu joguei vôlei, joguei handebol, joguei futebol americano, jiu-jitsu, fiz boxe, parkour, foi uma cacetada de coisa que eu fiz. Sim. E isso tudo, você teve karatê também, karatê eu levei muitos anos. Eu ia falar agora, Tadeu vai ficar magoado. Né? E natação? Natação. Rapaz, coisa. Não, eu fiz muito esporte. Meu pai proporcionou isso. Andava de moto. Meu pai eu comecei a andar de moto com 7 anos. E era moto porque a cinquentinha Sei. de cross pequena. Sei qual é. E meu irmão. Aí tinha daqui pra São José. Era outros tempos. Era o tempo que a gente andava no fundo sem cinto com um bocado de gente, sabe? Pois é. Mas enfim. Aí meu pai botava eu e meu irmão, né? Porque era estrada de terra, né? Ali, como ainda uma parte, né, de terra. E ele ia com a caminhonete atrás. E a gente de moto na frente. Eu te morria de medo. Mas aí eu andava na praia. Porque aí vem, né? Você saber andar, por exemplo, hoje eu ando de moto. Fui tirar a habilitação sabendo andar de moto. E aí, andar de moto é diferente de você sair do lugar com a moto. Porque, por exemplo, eu andava na terra, andava no asfalto, andava na areia da praia. Na areia da praia, o cara tomar um capote daqui para ali. Né? De bicicleta você já vê a diferença. E aí eu aprendi, né? Danilo não gosta muito de moto, né? Mas eu sempre gostei de moto. Eu parei recente, né? Teoricamente porque tive filho e aí você falou, você já começa a pensar, é perigoso, sabe? Mas eu andava de moto e tocando, sabia fazer tudo de moto. E isso foi uma área que meu pai me proporcionou, que é diferente, né? Mas que me deu um conhecimento também muito grande de várias outras coisas. Sim. Eu desmonto, né? O motor das motos. A minha moto, eu que limpava a minha moto. Desarmava o carburador, sabia mexer no G-Play, sabia limpar, fazer tudo. Desarmava, às vezes dava errado, mas armava, limpava e tudo. Então, são vivências diferentes, porém, que fazem sentido depois. E aí, essa exposição, por exemplo, por que eu gostava de mexer com moto, com essas coisas? Porque meu pai, botava a gente pra andar de moto, era ruim no início, mas depois, legal, aqui é bom e tal. Você cria um interesse para saber como funciona o motor e tal. Queimei minha perna, né, de moto e tal, pequeno. Sim. Mas são coisas muito importantes, né? de você dar acesso de forma gradual e que tenha interesse. E aí meu pai comprou um bugrezinho,
Ele comprou um bugrezinho pequeno, estendeu, porque meu pai é um engenheiro, né? Ele estendeu, deixou maior, que dava para um adulto. Mas a gente já não gostava, a gente gostava mais da moto. O carro era bom, mas a moto era melhor. Porque a moto, pô, você ficava em pé, dava aquela brecada, dava pra dar um cavalo de pau, um negocinho, mas não era tão legal quanto a moto. Então já foi uma coisa que a gente nem usou muito. Então essa acessibilidade, ela tem que ser, pra mim, né, tem que ser disponível em vários fatores. Várias áreas, né? Porque a gente tá falando de esporte. Mas eu pratico vários esportes e alguns eu não gosto, tipo o karatê, eu não gostava do karatê. E eu acho que essa exposição realmente a esporte, assim, que faz bem, é evidente. Até tem muita pesquisa científica demonstrando isso. Inclusive, eu já li uma vez que fizeram um estudo em algum país asiático, não sei se foi Coreia, posso estar falando besteira, mas eu sei que esse estudo existiu, que aumentaram o tempo, pegaram assim, adolescentes, né, do high school, ensino médio, tipo isso, aumentaram o tempo de aula de matemática e português com um grupo e com outro grupo aumentou o tempo de esporte. Aí o resultado é que o grupo de esporte melhorou as notas e o outro, mais do que o outro grupo, entendeu? Sim. Isso é interessante. Interessante que eu, por muito tempo, eu fui uma negação nessa área, sabe? No futebol, eu era muito ruim, eu era perna de pau demais. Tanto é que eu sobrei pro gol. Eu era goleiro uma boa parte da minha vida de educação física, né? Se bem que eu fiz natação na infância, eu era bom nadador, que eu ganhei competição de natação na infância. Mas enfim, no futebol era terrível. Eu fiz aula de tênis de mesa, foi uma negação também. Fiz karatê e não fui pra frente. Depois, aí já com uns 18, 19 anos, fiz Aikido. E aí foi minha primeira experiência muito positiva, que eu ganhei muita consciência corporal, desenvolvi muito, assim, me desenvolvi rápido no Aikido. E curiosamente, depois eu aprendi sozinho a jogar futebol, porque eu era péssimo no futebol, de uma hora para outra eu estava conseguindo fazer embaixadinha, que eu nunca tinha conseguido na minha vida inteira, jogando bem, dominando a bola, driblando, tocando, e tipo assim, eu meio que aprendi sozinho, sabe? E eu aprendi muito com o YouTube. Eu ficava assistindo vídeo de gente ensinando drills, né? Como é que chama? Exercícios, né? Para você desenvolver controle de bola, essas coisas. Assistindo também posicionamento, como é que Busquets do Barcelona se posiciona, como é que ele olha, não sei o quê. Aí eu ficava assistindo aquelas coisas e melhorei muito o meu jogo de futebol, curiosamente. Hoje eu faço yoga, sou apaixonado por yoga, já tem uns 2 anos e tipo, não quero nunca parar. Já fiz jiu-jitsu, capoeira, muita coisa também, né? E assim, eu acho que isso contribui demais para a saúde mental, para a concentração, né? Para uma série de coisas na vida, acho que é fundamental. E é importante dar realmente esse tipo de coisa para a criança. E outra coisa fundamental é a música, né? Que muitas vezes a gente não tem acesso, porque eu acho que geralmente a pessoa que tem acesso à música é quem nasce em uma família de músico, né? E meu pai era músico, então eu sempre tive o desejo de aprender a tocar guitarra por conta do meu pai, que era guitarrista. E aí eu tive acesso desde cedo também, né? Tocava flauta, aquela flauta doce. Várias coisas aleatórias. Depois aprendi violão, não era bom no violão. Aquele piano, como é aquele órgão, não, como é tinha um digital lá em tua casa. Um teclado, né? É um teclado. Tinha um tecladinho. Teve uma época também que eu estudei teclado. Mas é engraçado que eu não era bom no violão. Não evoluía muito. Aí fiz uma aula de guitarra durante 1 ano com um professor daqui de Feira. Também melhorei bastante na guitarra, mas também não desenvolvi tanto. Quando eu saí da aula, foi engraçado isso que aconteceu. Eu aprendi um solo lá na aula, né? Aí eu me encontrei com um guitarrista e falei, deixa eu te mostrar um solo que eu aprendi. Aí eu fiz o solo todo horroroso do jeito que eu fazia. Aí ele falou assim, legal, parabéns. Tipo, esse pequeno elogio falso desse cara me botou um negócio de, cara, eu vou aprender esse negócio. E aí, a partir daí, eu comecei a treinar
de 1 a 3 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo, eu fazia exercício de guitarra, né? E repetia os exercícios, repetia. Passei 1 ano, 2 anos fazendo isso. E acabei me tornando um guitarrista muito bom. Então, enfim, é uma coisa que eu acho que faz bem pra mente também. Porque a música, ela é muito matemática, né? Ela é muito lógica também. E acho que isso tudo você vai contribuindo, vai aprendendo coisas diferentes e vai juntando, né, uma coisa com a outra. Você falou aí sobre a música, né? Você falou e tal. Mas tem uma coisa que eu percebi sobre o desenvolvimento que você falou do futebol no pós algumas outras atividades. Eu percebi isso em mim, porque quando você começa a fazer coisas que parecem não fazer sentido, né? Você começa a aprender outras coisas, sua habilidade para coisas anteriores fica melhor. É como se estivesse adicionando. Né? E fica mais fácil de você aprender depois outras coisas novas. Você aprende mais rápido. A gente já eu vou falar um dia sobre isso. E tem uma coisa que é interessante também, sobre o processo de aprendizado. É uma coisa simples. Que aprender incomoda. Sabe quando você tem uma coisa que você não está entendendo? Assim, dá aquele incômodo, sabe? Se não tiver essa resistência, você não está realmente aprendendo, sabe? Inclusive, aprendizado de idiomas é um dos motivos pelos quais o Duolingo não funciona. Sabe o Duolingo, o aplicativo de aprender idioma? Eu já tentei aprender francês pelo Duolingo. Aquilo não incomoda. É fácil, é sempre fácil. Tu, tipo, em nenhum momento ele te desafia. Resultado que eu avancei um monte e não sabia absolutamente nada, sabe? Sim. Sendo que eu já experimentei outro aplicativo que de cara ele vai te desafiando e aquilo vai... Rosetta Stone, muito bom. E ali realmente você aprende, que incomoda. A questão eu acho que você começa a até gostar desse incômodo, sabe? Porque você consegue... às vezes o ser humano tem essa capacidade, né? De gostar de coisas que o incomodam por conta da recompensa. Você adiciona uma subjetividade àquela sensação e aí você começa a gostar daquilo. Por exemplo, uma forma de emagrecer, né? Por que uma pessoa vai gostar de comer menos e sentir fome, sabe? Por causa da recompensa. Então, ela associa a recompensa àquela sensação ruim e aí ela consegue gostar da sensação ruim. É uma coisa que eu já experimentei. Sim. E em várias coisas. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e você foi uma delas. Como é que você aprende, né? E eu descobri que as pessoas têm formas totalmente diferentes de aprender. Sim. Por exemplo, a forma que... você já falou, né, sobre isso, que acho interessante que eu compartilhe como eu aprendo as coisas. Sim. E a forma que eu aprendo é bem... não sei se é estranha, tá? Mas eu não sigo tutorial logo de cara. Eu me exponho e é esse sentimento. Eu não tô entendendo nada. Tipo, o que é isso? Isso é muito complexo. Você fica ali até se ambientar naquilo. Eu me sinto realmente ambientado. Sim. E eu descubro que eu aprendi algo quando eu erro. Aí eu tava dando uma de mentoria, eu falei isso com um dos meninos, né? Ele tinha errado. Aí eu expliquei algumas coisas a ele, falei, ele fez, eu errei aqui, ó, era pra ter feito isso. Eu falei, pronto, você aprendeu. Porque quando você erra e descobre que você errou, é porque você sabe a solução. Então você aprendeu. E aí eu sou assim, tanto é que desde a época da escola, quando eu errava, eu falava, aprendi. Porque quando você aprende o erro e descobre o erro, já foi, você já entendeu o funcionamento daquilo, né? E isso é uma construção que vai aprimorando. E o DaVinci Resolve, por exemplo, eu peguei e fui aprender naturalmente. E é muito confuso no início. Só que você vai aprimorando, você vai entendendo, porque você cria uma linha de raciocínio lá no aprendizado. E outra coisa que você falou é que a gente não repara.
São horas aplicadas. Isso quem me atentou foi você. Um dia que a gente estava conversando, que eu falo, não, eu acordo 4h30, eu passei bons anos fazendo isso, né? Acordava 4h30 da manhã e assistia tutorial, né? Coisas no YouTube de várias coisas diferentes. Assistia até 6h30, 6 horas ali. E de noite fazia a mesma coisa, né? E aí quando a gente foi calcular, eu assistia uma média de 6 a 7 horas por dia, né? Então era muito conteúdo o tempo todo que você não percebe que você está ali gostando de assistir tudo. Então se expor demais, aí você consegue, né, adiantar esse lado de aprendizado. Uma informação aqui para vocês, porque a gente já não está falando nada de programação, né? Mas tem um detalhe importante. Nils falou, mas acho que ele não chegou a falar que não. Você já formou em filosofia? Não, vou formar esse ano. Vai formar em filosofia. Quis simplesmente não, fazer filosofia e seguir e foi estudar, né? Que aí é até uma coisa nada a ver com a programação, com sua área de atuação, mas é uma coisa que agrega. Por mais que não pareça, agrega. Né? Eu conversei com você que um dos livros que mais me impactaram e foi sensacional, eu digo para qualquer um, tá? Foi, eu lembrei um livro, é um trecho, né? Sim. Que é O Mito da O Caverna. Mito da Caverna de Platão. Primeiro Platão, Platão deve ser escrito horrível, você não deve entender nada. Totalmente contrário. A leitura é muito boa, flui muito bem. Segundo, você cria uma visão sobre aquilo que se passa ali, porque a filosofia ele traz muita coisa boa para você adicionar em qualquer área de sua vida. Sim. E até para negócios. E eu uso muito o Mito da Caverna para me posicionar, porque às vezes você está vendo uma sombra, né? Então eu estou vendo um resultado da empresa, eu olho ali e falo, isso aqui, pensando, eu só estou vendo uma sombra. Quando eu afasto um pouquinho, né, e saio, aí você fala, opa, estava vendo realmente uma sombra. Geralmente se diz que a filosofia é inútil, né? Muita gente que não gosta de filosofia fala isso, mas os próprios filósofos concordam com essa afirmação. Porque, na realidade, a filosofia ela não está no campo da utilidade. Né? Não é uma questão prática de você usar as ferramentas da filosofia para você ganhar mais dinheiro ou para você ter algum resultado do mundo da utilidade. Né? A filosofia se coloca antes disso. E é muito mais uma questão de você entender a sua posição no mundo e assim, aprender a se colocar diante das circunstâncias que você recebeu, que você não escolheu da sua vida, se colocar diante das escolhas que você vai fazer, né? E aqui a gente entra na questão de ética, né? Que diz respeito a decisões morais, né? De certo e errado, ou política, né? Quais são as ideologias políticas disponíveis e que eu devo seguir ou, o contrário, combater. Questões também religiosas, né, em relação a Deus, a religião, como me posicionar diante de tudo isso. Então, assim, é uma coisa que vai muito além da mera utilidade prática, né? Entretanto, um bom estudo de filosofia, que não seja simplesmente você colecionar informações sobre filósofos, mas um estudo que realmente você, como a gente estava falando, você faça as perguntas certas porque você está interessado, né? E aí exista um verdadeiro aprendizado. É um estudo que pode transformar a vida, sabe? Pode de fato melhorar a forma que você lida com tudo na vida, sabe? E isso vai acabar tendo implicações práticas. E foi engraçado que eu tinha me perguntado uma vez, eu falei, sim, o cara, pronto, formei em filosofia, eu vou trabalhar com o quê? E aí você falou, não, cara, esse filósofo, eu vou entrar dando aula e tal, tem uns caminhos. Né? Existem trabalhos que um filósofo pode ter, mas assim, eu não estou fazendo filosofia por causa disso. Sim. Apesar de que eu gosto de ensinar, já dei aula em faculdade, já dei aula de matemática para a faculdade em turma de engenharia, uma época, e nessa época eu até quis ser professor, né? Porque eu gosto da aula. Então, assim, não é algo que eu descarto,
sabe? Um dia eu entrar, realmente virar, assim, é uma coisa que eu já pensei muito, futuramente sair da informática, me aposentar da informática e talvez dar aulas, talvez dar curso online, mas tem outras coisas também que a pessoa pode fazer, mas não é por isso. Só um detalhe, você falou informática, velho, ficou parecendo tipo anos 90. É verdade. E, ó, esse papo da filosofia a gente vai ter que marcar outro encontro. Porque a gente já tem um bom tempo, né? Sim. A gente vai ter que marcar um só para falar de filosofia dessa área, porque você tem a programação e tem essa área, né? Você tá ali atuando não, tá estudando, né? Com constante. Então, a gente vai ter que marcar outro bate-papo desse. Com certeza. Mas, velho, muito obrigado de novo por ter vindo. Você é amigão aqui, meu, né, pessoal, então é muito bom você vir aqui. Nossa, eu que agradeço o espaço aí, apesar de que não sei se eu fui tão útil aí pro pessoal. Não, mas foi bom. Espero que tenha ajudado alguém aí a orientar um pouquinho a mentalidade. Mas foi bom, foi bom. A gente vai ter que marcar outro. Tem algumas pessoas aqui que, acho que a maioria ficou pedaços de conversa que precisam acontecer ainda, né? Não são deles, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Então é isso aí, meus jovens, agradeço de novo aí vocês, lembra aí de curtir, comentar, compartilhar, faz alguma ação aí, não fica só assistindo não, nem ouvindo, só bate o teclado e manda, certo? Então é isso aí, grande abraço e até o próximo episódio do The Pod Fala.